finalmente apresentar um discurso pronto, finalmente falar como que fica um discurso depois disso tudo que a gente trabalhou, como que a gente organiza as ideias, como que a gente coloca isso tudo que a gente falou aqui agora, porque fica muito bonito, né, falando, fica muito bonito somente mostrando como que acontece, o que que é, o que que não é. Bom dia, Silvio, bom dia, Wendel. Tudo bem com vocês? Vamos a esse nosso último dia. Eu espero que a semana tenha sido muito proveitosa, de que a gente tenha trazido realmente informações relevantes para vocês. Até o Cândido. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe então para vocês esse discurso, a gente apresentou ele na. A gente utilizou esse discurso, é lógico que ontem eu peguei e fiz aqui algumas alterações, eu tirei números, ainda tem alguns números aqui, mas assim, eu tentei fazer o máximo para ocultar de quem era esse discurso. Afinal de contas, o candidato ele pagou um preço, né, razoavelmente. Ele pagou um preço, um montante, um bom montante para poder construir esse discurso. E eu vou mostrar então para vocês o que a gente aprendeu na segunda, terça e quarta, agora ele na prática, tá? E qual que era o contexto, qual que era o cenário político desse candidato? Ele era um candidato a prefeito e era uma pessoa muito simples, era uma pessoa humilde, ele não tinha muitos recursos. Bom dia, Didico, tudo bem? Vamos lá, o nosso último dia. Didico, daqui a pouco eu te respondo ali no WhatsApp, tá ok? Então, era uma pessoa simples, era uma pessoa que era uma pessoa humilde, tá? E ele, mais do que isso, ele estava num partido, isso daí foi há 4 anos atrás, ele estava num partido era um partido pequeno, um partido sem coligação, então ele estava numa situação bastante desfavorável naquela condição. Era uma cidade de pequeno porte, né? É uma cidade de pequeno porte, tem 73 mil habitantes, e essa pessoa era um comerciante conhecido na cidade, mas não era um comerciante, era um comerciante ativista, vamos dizer assim. Então ele sempre no seu comércio, ali no seu estabelecimento, ele tinha frases, ele mostrava fotos da cidade, ele mostrava o descaso da cidade, e aí a gente veio construindo com ele essa candidatura e fomos montar esse discurso. Então, o que é importante você entender nessa questão? Tá? O discurso é para você ter um discurso mestre, tá? É como se fosse a sua coluna vertebral, e nesse discurso você vai adaptando às determinadas situações que a cidade vai te permitir. Então, se você vai para para um encontro com professores, você vai falar sobre os assuntos dos professores. Se você vai para um encontro de policiais, você vai falar sobre os policiais, enfim, né? Você vai fazendo as devidas adaptações e o devido uso do tempo também. Isso é importante, tá? Como você vai saber, a gente aprendeu ontem que você precisa de antemão saber qual o tempo que você tem para fazer aquele discurso, para fazer aquela apresentação. Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Bom, como eu estou falando, né, eu tentei dar uma. Mas se alguém identificar a cidade aí, é por mera coincidência, ok? O discurso começa o seguinte: a vida é feita de oportunidades. Vem uma, passa outra, vem outra, e passa, e as nossas vidas vão continuar na mesmice. Nunca mais esqueci de uma frase, e ele começando, isso daí é ele já falando, tá, pessoal? Então, olha só, a vida é feita de oportunidades, vem uma e passa outra oportunidade, e a gente não sabe aproveitar as oportunidades e a nossa vida continua de mesmice. O que ele já estava dando o tom das pessoas? Que ele era uma oportunidade que as pessoas naquela cidade não poderiam deixar de votar. Tá? Ele era o candidato da oportunidade, ele estava trazendo uma oportunidade para as pessoas. E aí ele fala: eu nunca me esqueci de uma frase: loucura é querer ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. E o que eu vou falar aqui para você hoje é uma oportunidade. E é você quem vai decidir se você deseja continuar na mesma ou se é você, ou se nós vamos agarrar e vamos mudar juntos. Ele trouxe a população para o lado dele. Então, vamos agarrar essa oportunidade e vamos mudar juntos, ok? Então, ele dá essa pequena introdução. Vocês lembram que eu peguei e falei: comece o seu discurso trazendo a pessoa para si, comece o seu discurso causando um grande impacto, tá?
Nesse caso aqui, a gente até falou muito da pergunta, né? Então, a pergunta que ele faz é o seguinte: nunca me esqueci de uma frase: loucura querer ter uma vida diferente, fazendo as mesmas coisas iguais. Como está a sua vida agora? Ou seja, você está fazendo as mesmas coisas ou você está fazendo coisas diferentes para poder obter resultados diferentes? Então, ele trouxe uma pergunta e, em cima dessa pergunta, ele vai desenvolver o tema. Bom, eu não vou passar por todo o discurso, porque senão a gente vai ficar aqui um bom tempo, tópico por tópico. Mas vamos lá, vamos ao que é o principal, tá? Ele primeiro, então, ele contextualiza a situação. Na nossa cidade, nós somos 72.560 habitantes, isso há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. E desses, 11 mil pessoas elas sofrem diretamente o impacto de ruas sem movimentação, esgoto a céu aberto, barro, alagamentos em tempo de chuva, poeira e mosquito em tempos de seca. Tá? Em termos práticos, olha só como que ele começa a fazer a materialização desse problema. Em termos práticos, significa que a senhora que tem um filho, quando ele adoecer, você vai ter que esperar em média 3 horas para ser atendida no posto. 3 horas vendo o tempo passar, 3 horas vendo seu filho com febre, 3 horas vendo ele vomitando e com insuficiência de gente para atender. Você vai perder um dia de serviço e ainda vai aguentar o seu patrão com a cara fechada. Desconheço qual que é a sua classe social. O que ele está fazendo aqui, pessoal? O que a gente está fazendo com esse discurso quando a gente entra com essa frase? A gente tira as objeções, tá? Desconheço qual que é a sua classe social, porque a pessoa pode falar, não, esse problema de ficar no posto não é comigo, esse problema, eu tenho dinheiro para poder pagar um plano de saúde, então isso daí de ficar com o posto não é comigo. Então, o que ele fala? Ele traz essa pessoa, mesmo essa pessoa que está numa outra classe social, que não sofre esses problemas que ele acabou de relacionar, ele está trazendo para junto dele. Então, desconheço qual que é a sua classe social, se você é rico, se você é pobre, se você tem necessidades ou se é bem de vida. Mas assaltos e outros tipos de violência vêm chegando muito perto da gente. E aí, meu caro eleitor, seu filho adolescente pode ter uma arma apontada na cabeça dele para simplesmente ter o celular roubado. E nessas horas, a questão de puxar o gatilho ou não é sorte. Então ele começa a fazer a pessoa sentir o problema que a cidade está fazendo, o problema que a cidade está sentindo, tá? E ele ainda pega e fala, olha, eu não estou contando nenhuma novidade. Ou seja, ele não está vindo com discurso de política, ele não está apresentando algo novo. Todo mundo sabe disso. Mas parece que ficar na fila de posto de saúde e ter o celular roubado ou a bolsa roubada virou uma coisa tão normal que nem te incomoda mais. Afinal, isso acontece com os outros mesmos, não é mesmo? A gente se acostuma tanto com a anormalidade que chega em época de eleição e a gente vê que temos na mão a chance de mudar o nosso destino, mas a gente não toma essa atitude. Uma pessoa que invista na cidade, que sabe aproveitar os recursos naturais, da receptividade da população, uma pessoa que invista na cidade para que quem mora aqui possa aproveitar. Eu tenho a disposição de trabalhar todo dia, mas também tenho disposição para levar o meu filho. Eu quero ter a disposição para trabalhar todo dia, mas também quero ter a disposição para levar o meu filho a um evento de lazer. Então ele está contextualizando e ele está fazendo as pessoas enxergar como que a cidade pode melhorar com a entrada dele. E nesse momento ele ainda não se manifestou, ele não falou que ele é candidato, ele só está trazendo as emoções à tona, ele só está provocando as emoções positivas. Para quê? Para que emoções feitas de forma repetitivas sejam transformadas em sentimento. Tá? Esse é o futuro da minha cidade que eu visualizo. Esse é o futuro da cidade que eu gostaria de compartilhar com você. Meu nome é Michael e eu sou o candidato a prefeito. Então, nesse momento, ele faz a apresentação. E aí, o que ele começa a contar? Ele começa mais uma vez a falar agora das soluções dos problemas, mas tirando as objeções do eleitor. Olha só que coisa interessante. Durante muito tempo, eu me incomodei com essa e essa situação. Ele pega e fala assim, quanto X situações. Então, ele numera situações que ele estava incomodado. Então, durante muito tempo, eu me incomodei com 5 situações. Eu via que a nossa cidade tinha muito potencial, mas não saía do lugar. Cada prefeito que entrava fazia promessas e quando ele tinha chance não fazia nada. E ainda vinha com a desculpa de que herdou o rombo financeiro.
Segundo, qual que era a segunda situação que ele incomodava? Eu achava que não valia a pena concorrer, porque quem ganha a eleição é somente candidato de partido grande, gente que tem apoio de deputado, de governador. Pessoal, vocês lembram que eu contextualizei, eu falei que ele era uma pessoa que não tinha apoio, que era de um partido pequeno? Então ele está falando, olha, quem ganha a eleição é só aqueles caras lá grandes, né? E eu achava que isso daí não era para mim. E por fim, era ver que esses mesmos políticos eleitos com promessa de apoio de deputado, de governador, não estavam fazendo nada. Eu via político entrando e saindo e nada de transformação. E eu, na minha falta de perspectiva, na minha ausência mais clara, pensava, os políticos são todos iguais, só aparecem de 4 em 4 anos, a população está cansada e desiludida. Eu gostaria muito de ver um cenário diferente e gostaria de me candidatar para fazer a diferença. Eu queria me candidatar, mas eu pensava, vou ser mais um deles? Essa era a pergunta que eu fazia todo dia. E passava a eleição e nada mudava. A insatisfação crescia e eu começava a sentir que estava sendo conivente com a situação. O que ele está falando? Ele está falando que ele é igual à população, ele está falando que ele é igual ao povo, ele está falando que ele é uma pessoa, ele tem os mesmos pensamentos daquela pessoa ali que estão rejeitando os políticos, então ele está se colocando no mesmo lugar, no mesmo patamar. Ele não está colocando nem acima, nem abaixo. Por quê? Porque em algum momento ele vai falar assim, olha, mas alguma coisa mudou, mas alguma coisa transformou. E quando essa alguma coisa transforma, quando eu tomo a decisão de me candidatar, é porque essa decisão é firme. E qual que é a linha de raciocínio aqui da montagem desse discurso? Eu sou igual a você, eu pensava também da mesma maneira que você, que nenhum político atua da maneira certa, que nenhum político promove a transformação, mas que nesse momento aqui eu preciso de tomar uma atitude, porque se eu continuar acreditando somente nisso e nisso e nisso, nada vai mudar. Então ele está falando, ele está conduzindo o eleitor a fazer a mesma linha de raciocínio. E como que a gente utilizou, qual que foi a linha de raciocínio que nós utilizamos aqui? Se coloque como a mesma população, os mesmos erros, os mesmos defeitos, os mesmos desejos, os mesmos anseios, e assim você vai conduzindo esse eleitor. Então, e passava a eleição e nada mudava, a insatisfação crescia e eu começava a sentir que eu estava sendo conivente com a situação. Ele está falando, olha, você, eleitor, se nada está mudando aqui, você está sendo conivente com a população. Mas tudo bem, eu também estava sendo, tá? Porque eu também não tomava uma decisão. Até que um dia minha filha me perguntou, pai, todo político é corrupto? Mais do que a pergunta, era uma expressão da desilusão da minha filha. E aí eu fui atrás aquilo caiu como uma bomba. E então eu tinha a oportunidade para mostrar para minha filha, para mim mesmo, para minha esposa, que era possível promover a transformação da cidade. Ô, Theo, você disponibilizar isso? Não, Theo, esse discurso, infelizmente, eu não posso disponibilizar. Porque esse discurso ele foi utilizado na campanha passada e eu fiz algumas alterações aqui para não aparecer quem foi a pessoa que utilizou. Mas todo outro material, sim, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas com calma que eu tenho aqui, como eu falei ontem, esse assunto ele foi muito debatido, eu recebi muito feedback desse assunto. Então, eu tenho uma proposta para poder fazer para vocês, uma oferta para poder fazer para vocês. Deixa eu só terminar aqui, que pode ser muito bom para você nesse momento aqui, ok? Bom, aí o que a gente pega e fala, né? Eu fui atrás de entender, então, qual foi a deixa que ele deixou aqui. A deixa que ele deixou foi muito boa, né? Qual foi a deixa dele aqui? Que ele, então, tomou uma decisão. Chegou aquele momento, é agora ou nunca. É isso ou não é? Então, ele tomou a decisão de ser o candidato. Então, o que ele está chamando a população? População, você precisa de tomar essa decisão, porque se você não tomar essa decisão, você vai continuar da mesma forma. Para mim, o momento de decisão foi quando a minha filha, falou quando a minha filha se mostrou desiludida com a cidade, quando a minha filha perguntou sobre os candidatos serem todos corruptos. Então, esse foi o momento de decisão. E qual que é o seu momento de decisão, eleitor? Foi isso que ele deu a deixa, foi isso que ele quis falar. Tá? Agora, o que é importante vocês entenderem? Esse discurso ele é repetido todos os dias. Esse discurso ele é repetido para quê? Para que você se posicione, para que isso entre na cabeça do seu eleitor, ok? Então, ele começa a mostrar
a solução dos problemas. Ele pegou e falou, fui atrás de entender um pouco sobre administração pública e descobri que o assunto era complexo demais. Mas aí, o fulano de tal, o contador, muito meu amigo, mostrou que havia muito dinheiro público parado por falta de projetos. Eram quase tantos milhões que a cidade tinha direito. E eu fiquei impressionado. Tantos milhões parados, porque não tem ninguém na prefeitura com capacidade de redigir um projeto para liberar a verba. Com esse tanto de milhões é possível construir tantas casas populares, abrigar tantas famílias, dar a elas conforto e calor. Mais uma vez, ele materializou o discurso, conforto e calor, todo mundo consegue sentir o que é isso, ok? Com tantos milhões é possível construir tantas creches, todas elas equipadas, com professores bem remunerados, para a senhora que precisa trabalhar o dia inteiro, ter a tranquilidade de deixar o seu filho em tempo integral. Com tantos milhões é possível transformar a vida de pessoas, é possível investir em um parque industrial que vai gerar empregos para a cidade. Pessoal, agora, qual que é a grande questão, tá? Essa é a realidade da cidade dele. Então, na realidade da cidade dele, existia aquela verba, e aquela verba ela não estava sendo aproveitada, aquela verba estava lá parada no final de mandato e que poderia fazer uma transformação. Ele pegou, então, esse assunto, ele pegou esse mote e foi trabalhar o assunto. E aí sim ele foi trazendo as soluções que ele poderia fazer com esse dinheiro. É claro, essa verba não era uma verba que iria resolver o problema da situação, mas ele tinha ali, a oportunidade de trabalhar. Deixa eu ver aqui, Letícia Francisco Lages. Eu cansei deve ser colher resultados dos meus candidatos, de cobrar resultados dos meus candidatos e não ver resultados. Eu assustei com o número de parlamentares que não sabem exatamente, Letícia, exatamente. Então, o que a gente... me assustei com o número de parlamentares que não sabem o que fazer nem sequer com o projeto de lei. E foi exatamente esse o ponto central que esse nosso candidato trabalhou. Tá? Foi exatamente esse o ponto central em que ele conseguiu dar a virada, dar a guinada. Porque ele sabia que tinha aquele projeto, mas não tinha uma pessoa para poder fazer a redação desse projeto. Ele não... O prefeito não tinha como procurar essa pessoa. E quando ele pegou esse fio da meada, ele começou a repetir isso, repetir. Porque ele sabia que a população estava cansado de cobrar resultados e que não via os resultados porque os candidatos eles eram muito despreparados. Então, ele começou a falar, né? Isso é a transformação. Saber investir é transformar a vida. Saber aonde investir é saber gerenciar recursos da população. E é claro que esses são exemplos e são oportunidades que a nossa cidade não soube aproveitar, mas que não foram aproveitados porque os nossos administradores não estão preocupados em administrar a cidade, estão preocupados em fazer política. Então é isso que a Letícia está falando. Os resultados eles estão vindo muito mais em prol do candidato do que em prol da população. E ele foi isso que ele falou para a população. E aí ele chama, então, para a ação final. Você vai decidir se deixa passar ou se continua na mesma. Ou nós agarramos essa oportunidade e vamos mudar, ou nós vamos manter a nossa cidade no mesmo patamar que ela está hoje. Essa foi a construção do discurso que a gente trabalhou durante 8 meses, um discurso mestre, e esse discurso, então, ele era adaptado, mas a história central, a lógica do discurso, ela era adaptada de acordo com a população, de acordo com o momento em que ele iria falar. Ok, pessoal? Bom, o que nós temos aqui para você? Qual que é a oportunidade? A gente está falando de oportunidade. Qual que é a oportunidade que eu tenho aqui para você? Junto com a nossa equipe, a gente pensou muito, a gente trabalhou muito a ideia. Então, o treinamento Você Candidato, ele estava fechado. Tá? A gente estava trabalhando com a turma que estava antiga, ele estava fechado, mas a semana do discurso, ela nos trouxe uma... foi muito gratificante ter falado isso aqui para vocês, foi muito gratificante ter trabalhado a semana do discurso, de segunda a hoje, esse assunto com você. E a gente percebeu que ele é de grande importância para você montar a sua candidatura. Então, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos abrir as inscrições para o treinamento avançado do Você Candidato. E como bônus principal, eu vou individualmente entregar para vocês um discurso. A gente vai montar o seu discurso de campanha.
Então, é uma assessoria individual como bônus para você utilizar para você construir o seu discurso mestre da sua campanha. Esse discurso que você vai adaptar ele para a população, mas que vai ser o seu tema central. É o discurso que vai te posicionar politicamente, é o discurso que não vai que vai te dar uma identidade política, é um discurso que vai te dar um conceito. Qual que é a importância disso daqui? A gente já falou aí nas outras aulas, né? Quando você tem esse tipo de discurso, você tem um posicionamento único e de longo prazo, você conquista eleitores qualificados e você se fortalece principalmente em termos de em anos de fake news, tá? Sabendo que a fake news ela atinge quando você tem o seu quando você está frágil em sua campanha, quando você está frágil em sua identidade. Então, um discurso vem exatamente para suprir essas dificuldades. Então, qual que é a ideia? É a gente abrir aqui agora, até dia 23, o prazo é apertado, então de hoje, dia 19, até o dia 23, é como se fosse um presente de Natal. A gente reabre as inscrições para o treinamento avançado do Você Candidato. O treinamento avançado, ele vai do básico ao avançado, ele abrange todo o treinamento, é o treinamento mais completo que pode existir. E como bônus, você vai ter a assessoria individualizada, ou seja, eu vou pegar a situação da sua cidade, pegar a sua situação e nós vamos construir o seu discurso juntos, ok? E o mais interessante disso tudo é o preço. Então, a gente está trabalhando com preço de 12 vezes de R$ 35,76, ok? Eu sei, eu não vou nem ficar defendendo aqui esse preço. A gente sabe que esse valor está muito abaixo do que custa realmente o treinamento. Primeiro, porque você tem um treinamento completo. E segundo, porque a assessoria individualizada para você montar o seu discurso. Só para vocês terem uma ideia, o simples fato de montar um discurso individual, esse discurso ele leva mais ou menos uns 10, 15 dias para a gente montar, porque você precisa entender a cidade, você precisa... Letícia, sim, normalmente esse discurso ele é baseado numa análise SWOT, só que existe todo um processo, que foi o que a gente falou ao longo desses 4 dias aqui, existe todo um processo, toda uma estratégia lógica para você conduzir o seu eleitor na condução do voto a seu favor. Então, são 12 prestações de R$ 35,76, mas você pode pagar à vista e eu vou deixar o link aqui exatamente com vocês, ok? E onde vocês podem saber mais sobre esse discurso. Então, a assessoria, treinamento completo, mas assessoria individualizada para montagem do discurso. Só eu e você, não vai estar participando em grupo, só eu e você, a gente vai montar isso daí ao longo de 10 dias, 15 dias, vai depender muito aí de conhecer a sua cidade, por 12 vezes de R$ 35,76. E eu deixo aqui que essa oportunidade é a última do ano, a gente estava com as inscrições fechadas, e vamos abrir, então, somente até o dia 23, um presente de Natal, para que você já inicie aí o seu Natal, já inicie o ano pensando em como trabalhar o seu discurso, como trabalhar a sua campanha. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vou ficando aqui durante mais 5 minutos. Então, assim, pergunte. O Theo Cândido, eu falei, desculpa, você me perguntou e eu não falei. 12 prestações de R$ 35,76, mas que pode ser pago à vista. As formas de pagamento é o cartão, tá? Quando você acessa esse link aí, ele vai cair direto numa página de pagamentos. É uma página segura, um ambiente totalmente preparado para poder receber esse pagamento. E você pode pagar em 12 vezes ou então pode efetuar um pagamento à vista. É possível pagar no boleto? É possível pagar no boleto, mas é uma parcela única. Então, você pode gerar um boleto, com até 10 dias para efetuar esse pagamento, ok? E gerando esse boleto, você consegue, então, ter acesso a esse benefício da assessoria individualizada para a gente construir o seu discurso. Quem teve aqui de segunda a hoje, de segunda, viu quantidade de conteúdo que é o discurso.
que a quantidade de como que ele é extremamente relevante na construção da sua candidatura e entende a importância disso. Então, pessoal, as inscrições estão aí, estão abertas a partir de 9 horas da manhã. O carrinho ele fica aberto, então, assim, quem está inscrito nos meus e-mails, ele começa a receber aí os e-mails dessa confirmação, e essa oferta ela dura até o dia 23. É o meu presente de Natal para vocês. Pessoal, um grande abraço, eu vou ficando por aqui e amanhã a gente volta para dar aí, esclarecer alguma dúvida, quem quiser participar, quem quiser perguntar, o conteúdo que eu tinha para poder passar foi esse daí, foi muito importante, foi muito gratificante para mim, eu acho que assim, esse assunto ele rendeu, ele ainda tem muito o que render, agora ele só precisa de ser adaptado à realidade de cada pessoa. Ok? Um grande abraço para vocês e uma boa quinta-feira para todo mundo.